A querida vovó Fé, que com brilho nos olhos contava as histórias de seu pai, Jerônimo Neto. Ao padre Luiz Gonzaga Lemos, que promoveu a restauração e a conservação das obras de Jerônimo Neto na matriz Senhor Bom Jesus dos Passos. Jerônimo Neto. Arte, legado e mensagem. Passos, 1925. A cidade tem 67 anos e cerca de 10 mil habitantes. O município já tem luz elétrica, telefone, telégrafo, linha ferroviária, jornal e partidos políticos ligados à lavoura e ao comércio. Coronéis, comerciantes, carros e casarões apontam para a modernidade. Porém, a igreja matriz já tinha 90 anos. Estava pequena, com linhas ultrapassadas. Já era consenso que ela precisava de mais uma ampliação e reformas. Um grupo de pessoas influentes da cidade encarou o desafio, formando uma comissão para a reforma da igreja. O pároco da cidade, Monsenhor João Pedro Ferreira Lopes, aceitou a proposta e delegou a direção dos trabalhos ao padre Eusébio Leite, seu auxiliar. Foi em 1925 a 1930 foi que foi feita a reforma. Esse altar foi puxado, né? Você sabe que a igreja ela tanto cresceu para frente quanto para o fundo. Uma das provas que nós temos que a igreja foi alongada para o fundo é exatamente esse corte aí. Você vê o corte que passa, a igreja terminava exatamente aqui. Aqui era o fim da igreja. Do medalhão lá do Pai Eterno para lá, ela foi esticada na reforma dela da década de 20. E até então ela não tinha pintura nenhuma. Foi quando eles fizeram os relevos, todos aqueles relevos que existem lá de fora. A torre foi quando as torres foram aumentadas na altura, elas ganharam um andar a mais proporcionalmente. E aquele pináculo que ela tem lá, que para a época era bem moderno. O interior da igreja, porém, precisava de algo mais. O templo ganhou espaço, mas parecia vazio. A comissão da reforma entendeu que o local precisava de ornamentação que trouxesse vida, beleza, elevação espiritual. A solução seria pinturas e decorações que ajudassem na explicação dos mistérios da fé. Foi então que o nome de Jerônimo Neto apareceu como o único na região capaz de levar a cabo essa missão. Ao contrário do que muitos pensavam, Jerônimo Neto não era de Passos. Ele nasceu em Formiga, Minas Gerais. Procuramos pelo seu registro de nascimento e não encontramos. O que existe, na verdade, é a sua certidão de batismo, ou batistério. Naquela época, o batistério valia como registro civil. Descobrimos o batistério de Jerônimo Neto na igreja de São Vicente Ferrer, em Formiga. A paróquia, gentilmente, permitiu o acesso a ele, no livro de registros. O termo consta do livro 10º, folha 9, número 74. Nessa ocasião, descobrimos uma ligação de Jerônimo com a cidade de Passos. Jerônimo Felipe da Costa Neto, filho de Luiz Felipe da Costa e de Maria Francisca da Costa. Foi batizado no dia 14 de maio de 1893. 14 de maio é o dia do aniversário de Passos. Conforme o batistério,
Ele nasceu 1 ano e 8 meses antes, no dia 5 de outubro de 1891. Na lateral que dá acesso a uma das torres da igreja, encontramos a antiga pia batismal da igreja de São Vicente Ferrer, em Formiga, onde Jerônimo Neto foi batizado. Aqui ele recebeu a graça de usar seus dons para falar de Deus através da arte. Sobre a mudança de Jerônimo Neto para Passos, descobrimos detalhes preciosos nos escritos de sua filha Fé Conceição, conhecida como Dona Fé. A narração está na voz de Catarina Pinheiro, filha de Dona Fé. Jerônimo lutou muito, desde a mais tenra idade, quando veio de Formiga aos 7 anos, junto com sua família. Sua mãe era lavadeira de roupas. Ele lutava para ganhar alguns trocados e ajudá-la, mas sempre muito alegre e sonhador. Com muita dificuldade, sempre cuidando dos seus, ele era um mulatinho valente, enfrentando todas as lutas possíveis. Só pôde frequentar até o 3º ano primário. As dificuldades não impediram que, ainda adolescente, ele aprendesse a profissão de marceneiro. Muito moço ainda, adquiriu um terreno com uma casinha muito humilde na rua 2 de Novembro. Depois de muita luta, ingressou na loja Sarno, como servente, fazendo limpezas, arrematando costuras. Porém, muito inteligente, aprendeu corte e costura e começou a confeccionar ternos para os coronéis de Passos e para a loja Sarno. Esses ternos eram exportados para São Paulo e Rio de Janeiro. Em 1917, ele se casou com Enói Batista de Jesus, que era de Delfinópolis, Minas Gerais, e tiveram 5 filhos: Fé Conceição, João Batista, Nelson, Josafá e Jairo. Na sua humildade foi conquistando tudo de bom. Tocava flauta muito bem, bandolim, clarineta e saxofone. E aprendeu tudo sozinho. Nunca teve um professor, nunca estudou arte. Fazia parte das bandas de música São José e Nossa Senhora das Dores que havia em Passos. Jerônimo era um homem caridoso. Uma vez por mês, ele contratava pessoas que o ajudavam a fazer um grande almoço para os doentes de lepra que viviam na periferia da cidade. Era um dia de alegria. Ele levava sua esposa e filhos e todos comiam juntos, sem preconceitos. Aos sábados ele atendia aos mendigos em frente à sua casa. Para eles, sempre tinha um doce, um trocado, um aperto de mão, um sorriso e uma conversa boa. Este é um autorretrato de Jerônimo Neto. Hoje ele está na casa da filha de Dona Fé, Natália Abreu, como uma relíquia. Diz que passou um fotógrafo por lá, um retratista, mas ele estava com a roupa suja, uma camisa suja de tinta, ele estava trabalhando. Mas eu estou trabalhando, ele falou, mas é agora que eu estou passando aqui, eu não vou voltar mais. Então pode tirar. Tirou do rosto dele, mas aí ele falou para a vovó, eu vou me pintar decentemente. Aí ele fez aquela pintura, ele de terno, gravata, borboleta, com carvão, com lápis, fez o autorretrato. A pintura dele é uma pintura de autodidata. Ele é que deve ter aprendido, ele viu alguma coisa, gostava de estar retratando. Então isso aí ele deve ter descoberto aos poucos. E eles pediram para ele fazer porque tinha gente que conhecia os trabalhos que ele fazia aqui perto do cemitério. E se ele via uma pessoa descer na pracinha ali do cemitério, num segundo ele desenhava aquela pessoa. Com lápis, com carvão, com o que ele tivesse logo na mão. Mas ele sempre tinha uma folha própria
e um lápis próprio, porque o que ele visse ele gostava de desenhar, ele não perdia. Então vi os desenhos que ele fazia com carvão, é que levou a pedir para ele fazer lá na matriz. Segundo algumas pessoas, ele trabalhou bastante em São Paulo, assim, na pintura e conheceu algumas pessoas, artisticamente falando, do meio. E ele já voltou aqui com outra cabeça, pintando telas, afrescos, entendeu? Seus rabiscos foram aperfeiçoando até que se transformaram na pintura, seu grande destino. Em 1927, Jerônimo Neto tinha 36 anos quando aceitou o maior desafio profissional de sua vida. O desafio foi dividido em 2 fases. Na primeira, faria pinturas em tela. Na segunda, pintaria na própria madeira da igreja. Certamente, Padre Eusébio e Monsenhor João Pedro participaram da escolha das obras que seriam pintadas. Jerônimo I preparou a madeira. Depois, com peças de americano cru, preparou as telas. Ele costurou e montou tudo. Naquela época, o pintor tinha que fazer as tintas. Cada cor era preparada com um pigmento misturado com óleo de linhaça e um óleo secante. Poucos pigmentos eram vendidos em pó. Os outros eram retirados das mais variadas fontes como serragem, terra, areia, carvão, plantas, entranhas de animais e tudo o que pudesse produzir os tons desejados. As telas tão lindas que estão no teto da matriz foram pintadas num prédio que havia em frente ao Colégio Imaculada Conceição, chamado Pavilhão Santa Inês. As telas eram tão grandes que Jerônimo precisava subir em escada para pintar as partes altas. Esta simulação nos dá uma ideia do tamanho das telas que Jerônimo pintou. A maior delas, a Transfiguração, mede 4 metros de largura por 5 metros e meio de comprimento. A Crucificação e o Nascimento de Jesus medem 4 metros por 4,5. As outras menores medem 2,5 por 1,5. Esta visão captada com uma lente grande angular nos dá uma ideia das dimensões do teto da igreja em relação às pinturas. Ele fica a 12 metros de altura. Tem 11 metros de largura por 46 de comprimento, incluindo o coro. As pinturas laterais medem 2 metros de largura. O medalhão do Pai Eterno mede 4 metros por 4. Com os adornos laterais, o Nascimento e a Crucificação medem 4,80 de comprimento por 4,30 de largura. E a Transfiguração, com os adornos laterais, chega a 6 metros de comprimento por 4,5 de largura. Enói Batista dizia que Jerônimo Neto terminou de pintar as telas em poucos meses. Dizia também que foi difícil transportar telas tão grandes, do Pavilhão Santa Inês até a Igreja Matriz. Depois, as telas foram içadas e pregadas no teto da igreja. Uma vez fixadas as telas, Jerônimo Neto começou a pintar o teto da igreja. Ele fez tudo, inclusive o medalhão do Pai Eterno. Jerônimo pintou 90 anjos no teto da igreja, e cada um com um rosto diferente. Desde então, o povo diz que eles são inspirados em rostos de pessoas da época. Já na igreja, todo o teto de madeira em volta das telas, ele pintou deitado de costas, sobre andaimes. E, apesar das almofadas, sempre machucava as costas e os braços.
Jerônimo assumiu também o trabalho de imitação de mármore, ou fingimento de mármore, como era conhecido na época. O fingimento foi aplicado em todas as colunas da igreja, mas para isso ele ensinou um jovem aprendiz, como relata Dona Fé. Tinha um ajudante do qual gostava muito. Este o ajudou até o fim. O senhor João Gonçalves de Souza, cujo apelido era João Graia. Ele tinha 13, 14 anos quando começou a aprender a profissão com Jerônimo lá na igreja, né? Então ele fazia todas as cores, né? Então ali ele fazia fingimento de mármore, de madeira, fazia várias coisas, né? As colunas da igreja são feitas em pau-brasil. Jerônimo Neto sabiamente aproveitou a cor avermelhada da madeira e simulou um mármore da mesma cor. O efeito não podia ser melhor. Com o maior carinho, Jerônimo terminou sua tarefa tão importante. A igreja matriz, reformada e decorada com as pinturas de Jerônimo Neto, foi reinaugurada no dia 15 de agosto de 1929, dia da Assunção de Nossa Senhora. Foi um dia de festa na cidade. Uma grandiosa procissão saiu da Igreja do Rosário, onde hoje fica a Prefeitura de Passos, e desceu até a matriz, liderada pelo bispo de Guaxupé, Dom Ranulfo da Silva Farias, que presidiu as celebrações de dedicação da nova igreja. Nesta foto, tirada no dia, conseguimos identificar Dom Ranulfo e Monsenhor João Pedro, mas, certamente, os membros da comissão da reforma, os construtores, Jerônimo Neto e sua família estavam presentes. Esta é a primeira foto do interior da matriz depois da reforma, tirada no dia da inauguração. Nela, destacam-se o presbitério com a mureta de proteção, como se usava antigamente, e os 2 púlpitos, onde os padres subiam para fazer as leituras e os sermões durante as missas. Vemos ainda a imitação de mármore nas colunas. Posteriormente, no início dos anos 1970, o presbitério foi modificado, recebendo seu desenho atual. Contando com a imitação de mármore, Jerônimo Neto produziu cerca de 900 metros quadrados de área pintada na igreja matriz. Eu penso o Jerônimo mais importante do que a obra, não que a obra não seja importante, a obra é o atestado, é a documentação da importância que o Jerônimo teve para a cidade, que eu particularmente penso que ele foi o primeiro dos nossos grandes artistas, ou o primeiro artista mesmo, o nosso primeiro artista plástico. A gente pode perceber nesta foto, né, da igreja matriz, que a gente tem aqui, né, a iluminação, o branco, principalmente nas paredes, né, e nas áreas externas, que a gente pode falar, isso é um pouquinho de uma influência do Renascimento. Porém, ela é misturada um pouquinho do Rococó, principalmente naquilo que se referem a essas partes laterais do teto. Desde o início, sabia-se que uma das pinturas fixadas no teto era uma réplica da famosa Transfiguração, do renascentista Rafael Sanzio. A partir daí, alguns questionamentos aparecem nos dias de hoje. Como Jerônimo Neto teve acesso à pintura de Rafael em 1927, numa cidadezinha de 10 mil habitantes no interior de Minas Gerais? Será que ele viu essa obra em cores ou em preto e branco? Uma coisa muito comum na época eram estampas em litografia, basicamente nesta técnica, que é uma impressão feita em uma pedra. Então você fazia o desenho na pedra, cada cor em uma pedra diferente, e essas pedras eram unidas, né, para que a impressão fosse realizada com todas as cores que aquele objeto iria ter.
ele deve ter recebido o Monsenhor Eusébio, que deve ter passado para eles algumas, vamos dizer assim, santinhos, que tinha aqueles retratos. E com aquele santinho ele fez um quadro maior, pintando. E ali a gente vê o valor artístico, porque ele conseguiu fazer alguma coisa interessante. Se a Transfiguração é uma réplica, as outras telas também são? Por não conhecer as obras originais, o povo passou a acreditar que a maioria das telas que ornamentam a matriz seriam de Rafael e que talvez algumas seriam criações do próprio Jerônimo Neto. Porém, nossa pesquisa descobriu que os originais são de vários autores e lugares diferentes. Logo que entramos no corredor central da matriz, a primeira pintura que vemos é a do nascimento de Jesus. Descobrimos que a obra original que inspirou Jerônimo Neto foi uma ilustração feita especialmente para o Catecismo Ilustrado de Pio X, lançado em 1910. O autor da ilustração ficou desconhecido. Na comparação com a tela da Igreja Matriz, vemos que Jerônimo Neto deu vida a essa ilustração. O do nascimento de Jesus, ele coloca à noite. Quando você vê aquela coloração que tem lá, é da madrugada. Quem levanta cedo e olha aquele lá, morando na roça, vendo as estrelas, é a mesma coisa. É fabuloso. Isso aí, eu acho que não é qualquer um que tem. Então não é somente o nascimento de uma criança humana, mas é homem e Deus que ali se apresenta. A gente vê a figura de Maria, se apresentada com as cores azul e branco, falando, né, da divindade, da graça de Deus, junto com a pureza de Maria, né, a sua virgindade, e a figura de São José. Os dois representados com a auréola, sinal de santidade, porém a auréola de Jesus vê a luz, né? Não é somente algo fino como os dois santos, mas o próprio Jesus é a luz do mundo que veio nos visitar. O menino Jesus é que irradia a luz para todo lado, a luz é dele. A luz é do menino Jesus. É. Bom, mas isso é uma técnica de sombra e luz, assim, de luminosidade. Que era usada assim. pelo Barroco. Essa é uma das características do Barroco, a sombra e a luz. É o claro escuro mais violento, Claro escuro. né, o escuro dominando Uhum. o quadro, como tá aí, ó, escuro, tá azul. E de repente vem o... Azul, de repente dá vida ao quadro, né? Uhum. Isso é bem barroco. E isso é uma característica do Barroco. Característica do barroco. Acima de Jesus se encontram 3 anjos olhando para Jesus numa figura de oração e de adoração. E por último, o anjo com uma frase na mão, Glória in excelsis Deo, né? Glória a Deus nas alturas, que hoje em dia é cantado, né, no início das celebrações, neste hino de louvor que foi feito pelos anjos no anúncio do nascimento de Jesus aos pastores. O Beninho, que ele falava que o menino Jesus, na primeira tela do nascimento de Jesus, é a carinha do Wilson Farjala. Ele era vizinho ali de lado. Então ele deve ter visto o menininho e desenhou. Era sírio, o Jesus era daquela região, então ele pôs a carinha de Jesus daquele jeito. Depois eu brinquei uma vez com o Wilson, perguntei para ele se era ele mesmo o retrato que estava lá em cima. Ele riu e falou assim, que bom se for. Prosseguindo no corredor central em direção ao altar, a segunda tela que vemos é a Transfiguração de Jesus. Ela foi inspirada, né, na releitura de Jerônimo Neto, na obra de Rafael Sanzio, de 1517. Ela é marcada pela simetria entre os espaços utilizados. Se a gente traçar uma linha no meio da pintura, ela vai dividir, né, a parte superior, que fala da divindade de Jesus, e a parte inferior,
onde se encontra os apóstolos e o povo reunido. Um dado relevante é que Jerônimo Neto elimina todo o vermelho da obra. Se isso chama a atenção na obra de Rafael, vários tons de vermelho espalhados ao longo da tela, Jerônimo Neto elimina todo o vermelho da obra e dá um acento ao amarelo. Isso pode ter duas explicações, né? A primeira, a influência do neoclassicismo, que prefere cores mais claras, menos quentes, mas também pode ser uma questão técnica, a dificuldade de encontrar, né, o pigmento ou algo na época. Uma outra explicação possível é que Jerônimo Neto pode ter visto a transfiguração de Rafael em preto e branco. Se este foi o caso, ele acertou bastante na escolha das cores. E aí a gente pode perceber, né, que aqui no centro da obra se encontra Jesus transfigurado. Ao seu lado, Moisés com a tábua da lei e Elias, segundo a narração dos evangelhos. E também a gente percebe mais uma vez a simetria da obra original, que Jesus está bem no centro do quadro. E aí a figura dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, elas estão naquilo que é o centro da imagem. Se você traçar, né, uma linha na diagonal, você vai ter que o centro fica exatamente na figura dos apóstolos. E embaixo, o restante da multidão que aguarda a chegada de Jesus na descida do Monte Tabor. Chama muita atenção da gente a transfiguração, porque ele quis retratar esse tempo que a gente tem de melhorar de vida. E ele coloca ali de uma maneira que eu acho que fabulosa. Primeiro, que ele coloca as pessoas que nos ajudam, são os anjos. Tem 4 ali. Todo mundo que passa para a gente deixa um pouquinho da gente e leva um pouquinho do outro. Naquela época, como nem todos tinham a oportunidade de estudar, o Jerônimo Neto aproveitou com as figuras que ele pintou lá um tipo de catequese que pudesse ajudar as pessoas que entrassem na igreja, tivessem uma maneira de rezar partindo daquelas pinturas. Você olhando lá as 3 telas, ele coloca uma maior do que as outras, no centro a transfiguração. Por que ele pensou a transfiguração num tamanho maior? E ainda mais, além do cobertor, ele coloca também os 4 anjos na ponta. É ali que chama a atenção da gente o nascimento, uma coisa natural, normal, a transfiguração bem maior e depois o Cristo crucificado. Então ali está a história da pessoa. A gente nasce para a fé, é batismo, então ali a fé é a coisa importante, é o nascimento. Depois a gente tem um período longo, então aí a tela maior, os 4 anjos, as pessoas ajudando para a gente transformar a vida da gente. De puramente humano, a gente ser divinizado com o bem que a gente vai fazendo. E ali ele retrata o bem que a gente faz com a cura daquele menino que está ali. Depois, a hora que a gente chega à perfeição, a nossa perfeição está na cruz do Cristo. Do mesmo jeito que o Cristo, a obra mais importante dele foi o perdão dos pecados e depois a morte e ressurreição, ali ele coloca então, eu chego à plenitude da perfeição, já chego na cruz. E daí o Pai eterno está lá de braços abertos, acolhendo a gente. Então isso é muito importante. Leva a gente a refletir muito. Os únicos anjos em forma de pessoas adultas em toda a igreja são esses 4 e os do nascimento de Jesus. Esses da transfiguração tocam trombetas, e a mensagem é clara. Eles estão chamando a atenção para a transfiguração. É como se eles estivessem gritando:
prestem atenção à mensagem da transfiguração de Jesus. Um detalhe que quase sempre passa despercebido é a mão direita de Cristo dobrando os 2 dedos centrais. Esse gesto está presente somente na releitura de Jerônimo Neto. Na iconografia cristã, ele é usado para apontar um trecho importante de um livro. No caso, o próprio Jesus está dizendo: prestem atenção à mensagem da transfiguração, narrada nos evangelhos. O alto da montanha representa o ponto de encontro da natureza humana com Deus, do temporal com o eterno, onde o próprio Jesus é a ponte entre o céu e a terra. Assim, essa pintura nos ensina que a Igreja, hoje, é esse ponto alto da montanha, onde nos encontramos com Deus. Continuando o caminho para o altar, a terceira tela é a crucificação de Jesus. A referência utilizada para esta obra é a obra de Guido Reni, que viveu no final da Idade Média. Esta obra tem uma influência do neoclassicismo. Por quê? Porque nós vemos a figura de Jesus quase sem chagas, né? Se fosse uma obra de influência barroca, o sangue estaria muito presente na composição. Em seguida, nós percebemos a auréola ao redor da cabeça de Jesus no sinal de luz, né, de iluminação. Mesmo neste momento de sofrimento, ali ele está cumprindo a vontade do Pai. A cidade representada atrás é a cidade de Jerusalém, lembrando que Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. E também não há apóstolo ou pessoas perto da cruz de Jesus. Jesus está sozinho. Outro dado significativo é o crânio, que está localizado na base da cruz. O Monte Calvário tinha esse nome porque ele era chamado Monte da Caveira. E por quê? 2 motivos. O primeiro é que ele era no formato de uma caveira, né, os historiadores diziam, mas também há uma tradição cristã antiga que vem da tradição judaica que afirma que Adão foi enterrado naquele monte. Então a teologia pega este dado e diz que naquele lugar onde estavam os ossos de Adão, o crânio de Adão, ali aonde a morte prevaleceu, agora, com a morte de Jesus, naquele lugar prevalece a vida. Então, num lugar de morte, a humanidade é reconfigurada, é restaurada pela morte de Jesus. A quarta obra está sobre o altar e foi pintada diretamente na madeira do teto da matriz. É o chamado Medalhão do Pai Eterno. Nesta pintura, ele tem como referência uma gravura de 1860 de um alemão, Julius von Carsfield. Esta gravura ela é intitulada O Primeiro Dia da Criação, dentro de uma coleção que o artista vai descrever cada um dos dias da criação a partir da figura de Deus Pai. E aí, como neste caso a imagem era monocromática, de uma só cor, né, Jerônimo Neto teve uma liberdade de fazer com que as cores utilizadas fossem mais livres. Também outra característica é que ela está dentro do que normalmente são formas circulares. Sempre a figura arredondada fala da divindade. E esta é a única figura na igreja que está dentro de uma forma arredondada, porque é a figura de Deus Pai. Ele está de braços abertos em sinal de acolhida, mas também no sinal de que ali ele é o Criador. Ele está colocando as suas mãos para realizar toda a obra da criação. Então nós temos aqui 8 anjos.
O número 8 também é um número relativo à criação. O livro de Gênesis fala que Deus criou o mundo em 7 dias. Porém, a ressurreição de Jesus marca a teologia o 8º dia da criação, quando Jesus renova toda a humanidade. Lá no coro existia um anjinho negro. Era para lembrar o padre Eusébio, mas ele era muito bravo. Então eles ficaram com medo do padre Eusébio chegar lá e ver aquele anjinho negro e zangar com eles. Então eles tiraram e deixaram só os anjinhos brancos mesmo. Mas no medalhão do Pai Eterno, lá ele deixou um anjinho bem moreno, e que são os traços que a gente tem do Jerônimo Neto. Era autorretrato dele ali. O Monsenhor chamou ele e falou: olha, Jerônimo, o pessoal está reclamando desse anjo negro. E então você passa uma tinta. E ele falou: mas no céu não pode ter um anjo negro? Tem música, angelitos negros, né? Ele falou: mas é isso que o povo está me pedindo. E aí ele enfezou: eu tiro, mas o senhor chama alguém para continuar, porque eu não vou continuar. E ficou 3 dias, a vovó falou que ele não comia direito, que ele só tomava café, pouco, não conversava. E ela falava para ele: deixa a mão disso, você tem que voltar para fazer, faz do jeito que ele está pedindo e pronto. Ou então larga a mão disso, mas abre a cara. Ela disse que falava para ele assim. Mas depois ele pensou bem, aí ele foi lá e passou uma tinta no anjo. E se você chegar na igreja agora, sabendo dessa história, você vai olhar para cima, você vai ver que tem um anjo mais escurecido que os outros. E que são os traços do Jerônimo Neto. Era autorretrato dele ali. Eu acho que a obra-prima de Jerônimo Neto está ali. Então, para mim, você está falando do legado do Jerônimo Neto, sim, para a cidade, aquele Pai Eterno ali, para mim, é o ponto alto. A riqueza dele está exatamente por ele ser da madeira. Porque a pintura religiosa, notadamente, ela nasceu na madeira. Que veio as imagens sacras, veio os tetos, as igrejas, eram todas madeira. Entendeu? Posteriormente, veio a tela. Então, no caso do medalhão, para mim, a riqueza dele está exatamente por ele ser da madeira. No presbitério, perto do altar, temos 2 pinturas feitas na parede: a Santa Ceia e Cristo entregando as chaves a Pedro. Comecemos pela Santa Ceia, que fica do lado esquerdo de quem olha para o altar. A imagem de referência utilizada foi uma pintura de Gerald Fugger e de Dier. Desta pintura foi feita um cartão de uma impressão alemã, e esta impressão provavelmente foi a que chegou a Jerônimo Neto no Brasil. A característica principal desta obra é que Jesus está na última ceia, mas ele não dá o pão partido para os seus discípulos. Ele dá a comunhão como se fosse numa igreja ou numa missa na atualidade. Ela é uma raríssima representação de Santa Ceia, onde o Cristo aparece na frente da mesa, né? Alguns detalhes importantes. Jesus, ele dá a comunhão direto na boca dos seus discípulos. Provavelmente este é o discípulo amado, que numa representação tradicional da Santa Ceia estaria ao lado de Jesus, reclinado sobre o seu peito, como na narração do Evangelho de João. Junto dele há 4 apóstolos também ajoelhados.
3 mais afastados, né, que ainda parecem não compreender o mistério ali celebrado, mais alguns em oração, já de mãos postas, num gesto de reflexão, e aqui se destaca uma figura, é uma representação de Judas, aquele que foi o traidor. Esta imagem é mais forte e coloca simplesmente um olhar, né, para Jesus, e ele está de saída. Na narração do Evangelho, Jesus diz: vai e faz aquilo, né, que você pensou. E esse é um quadro completamente assimétrico. Assimétrico, ele é totalmente assimétrico. O peso dele vai mais para um lado. Né? E alguma coisa sobre aquele olhar do Judas? Não, o olhar do Judas é o grande peso do lado de lá, é o que pesa, é o equilíbrio, é o que dá, é o que faz com que o quadro não tome só para o lado de cá. Do lado direito do presbitério, temos Cristo entregando as chaves do reino dos céus a Pedro. A imagem de referência da pintura de Jerônimo Neto é uma imagem que foi realizada para o Catecismo Ilustrado de Pio X no ano de 1910. E aí esta é uma cromatologia francesa do século XIX e que ilustrava muitas passagens mais doutrinais da fé. E aí então nós temos alguns elementos que nos ajudam a fazer uma interpretação dela. Primeira é que há 5 apóstolos do lado direito e 5 apóstolos do lado esquerdo de Jesus. Contando com Pedro, aqui na cena só aparecem 11 dos apóstolos. E aí Jesus, neste momento, entrega as chaves a Pedro, que se encontra ajoelhado diante dele. O elemento da narração dos evangelhos, ele nos diz que esse episódio se passa na região de Cesareia de Filipe. Esta região de Cesareia de Filipe não seguia a prática devocional dos judeus, né? Era considerada pagã. E aí, exatamente neste lugar, é o lugar onde acontece a profissão de fé de Pedro, que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali, fora, né, de um ambiente judaico, Pedro reconhece que Jesus é o Messias. E por isso é dado a ele as chaves do reino dos céus. Então, com a sua mão direita, Jesus dá as chaves. A mão direita sempre é um sinal de autoridade, né? Concedido a um homem. Por isso que Jesus se senta à direita do Pai. E aí, então, esta autoridade é repassada a Pedro, e com a mão esquerda Jesus aponta para o céu, dizendo: aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu. Aquilo que tu desligares na terra será desligado nos céus. O fato de ter 11 discípulos nessa pintura parece ser mais uma mensagem de Jerônimo Neto. É como se ele fizesse um convite a todo observador do quadro: seja você o 12º discípulo. Na lateral esquerda da matriz, temos a Capela do Santíssimo. Ali, no teto, vemos a tela de Santa Margarida Maria Alacoque em sua visão do Sagrado Coração de Jesus. Eu gostaria de falar um pouco das referências para que esta imagem fosse realizada. A primeira delas é um quadro do Sagrado Coração de Jesus, da Aparição. É uma pintura que está na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na França. Porém, a gente vê que há uma referência também de um cartão. Este cartão é da litografia francesa que foi citada. Porque nós podemos perceber que a posição das mãos, elas são iguais, a posição do altar, elas são iguais, porém pequenos detalhes chamam a atenção. Em especial, aqui o ostensório na pintura, ele fica próximo a Jesus. Na estampa, os castiçais ficam próximos e o ostensório vai para a parte posterior.
mesmo sendo bem semelhante à pintura, esta foi a referência mais próxima, porque Jerônimo Neto utiliza o ostensório e depois os castiçais mais próximos de Jesus. Provavelmente o artista teve acesso à estampa realizada, né, nesta forma em litografia francesa. Uma análise da obra mostra alguns significados importantes. Jesus, na frente do ostensório, simboliza sua presença real na Eucaristia. O coração de Jesus exposto simboliza seu amor infinito por cada um de nós. A mão de Jesus estendida sobre Santa Margarida simboliza a missão que Jesus dá a ela e a bênção para que ela tenha condições de cumpri-la. A posição das mãos de Santa Margarida simboliza sua disposição e entrega para fazer o que Jesus está lhe pedindo. Na lateral direita da matriz, temos a capela dedicada a Nossa Senhora, em cujo teto vemos a tela da Imaculada Conceição. Esta imagem, como as demais, ela tem uma referência de 1919. Esta obra é de Adam Julia e ela foi restaurada há pouco tempo, né? É fácil ver as notícias da restauração. A única diferença, e que interfere um pouco também na teologia da obra, que é um pequeno detalhe que pode passar desapercebido para alguns admiradores, é que na obra original a luz sobre a Virgem Maria, ela vem do céu, dizendo que a luz vem de Deus. Jerônimo Neto faz uma escolha e coloca a luz saindo da Virgem Maria. Então é dela que saem os raios. Aí você vai dizer, então ela é mais importante? Não, a gente pode fazer uma interpretação teológica dizendo que Deus ilumina a Virgem Maria e ela espalha esta luz de Jesus também à humanidade. Ela se torna este canal de graças para que também outras pessoas possam chegar a esta luz de Jesus. E nesta obra a gente pode perceber, né, basicamente as duas cores principais utilizadas nas pinturas da Virgem Maria. O azul, que fala do céu e da divindade, e o branco, que fala da pureza da Virgem. O gesto das mãos cruzadas sobre o peito significa que Maria carregou uma cruz, ou seja, ela passou por grandes sofrimentos em sua vida terrena. Esse gesto está ligado à palma que um anjo segura do seu lado esquerdo. Normalmente, as palmas elas são utilizadas na iconografia dos mártires, falando do seu sacrifício. A gente sabe que a Virgem Maria não foi mártir, mas, porém, a sua vida teve muitos sofrimentos, principalmente naquilo que foi a caminhada unida à caminhada do seu filho Jesus. E aí nós também vemos a figura dos anjos, das flores, né, que são um sinal de alegria e de exultação por esta mulher que cumpriu a sua missão. Entre os anos 1986 e 1990, aconteceu a primeira restauração promovida pelo padre Luiz Gonzaga Lemos. Foram restaurados as telas gigantes e o teto de madeira. O restaurador Geraldo Torres fala sobre o trabalho que foi feito. Ela estava muito danificada? O teto principalmente estava muito. O teto e os arcos estavam muito danificados. Esses aqui? Todo ele, sim. Eu tenho fotografia daquele Pai Eterno aqui no chão, aqui. Ele espalhado aqui para a gente mapear ele. Né? Descia, mapeava, restaurava para voltar para o lugar. Então esse trabalho durou 4 anos, foi de 1986 a 1990. Isso. Aí foi restaurado o teto, as pinturas de cima também? As pinturas, essas telas desceram todas. A camada pictórica estava se soltando. Por exemplo, nessa crucificação aqui, olha. A crucificação.
os dedos polegares, eles praticamente já tinham se soltado todos. Você entendeu? O pé dele, onde tem o cravo, praticamente estava só a metade. Entendi. Entendendo? O tecido por trás, ele foi reforçado com linho e era pregado com prego mesmo. Há uma coisa que teve que se substituir para a duração, que a gente mudou o prego, porque ele era pregado a própria tela. Entendeu? Então nós substituímos isso, fizemos garras por trás no chassi da tela com parafuso de cobre para durabilidade. Então todas elas estão fixadas com parafuso de cobre. Então essa reforma que as telas foram abaixadas foi, talvez tenha sido a primeira vez que as telas saíram lá de cima? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Então elas estavam lá desde Jerônimo. Desde 29. Todos eles tinham algum dano pictórico. Até que o chassi dele estava bom, entendeu? Só mesmo o dano pictórico na pintura. E os anjos? Como é que estava essa procissão de anjos? Como é que eles estavam? Estava a maioria soltando a pintura, entendeu? Ele praticamente, assim, eles foram restaurados, assim, a maioria. Esses quadros, eles foram pintados sobre paredes velhas, que já tinha diversas camadas de pintura. A Santa Ceia, o da direita, é o Cristo entregando as chaves a Pedro. Quando foi feita essa reforma, eram todas janelas cegas, que depois passaram para vidraças. E tinha um determinado momento da tarde, que principalmente na Santa Ceia, o sol incidia direto. E aí a tinta engruvinhou e veio puxando as outras camadas. O que aconteceu? Essa tinta começou a craquelar e foi se soltando. Procurei pesquisar, procurei amigos que são restauradores e ninguém tinha uma solução para isso, porque não se pinta sobre paredes antigas já. Você faz uma pintura a fresco ou você vai usar uma tela, uma madeira, alguma coisa assim, né? Um outro suporte. E aí tivemos que ir pesquisando, fazendo testes. Foi um período muito depois, né, que eu consegui, foi muito bom para mim, que eu aprendi uma série de coisas. E aí fui conseguindo, assim, pequenas vitórias. Foi um trabalho de uns 3 meses nesse primeiro quadro, que é o que estava mais afetado. Depois de recolado, é que eu fui fazer a restauração. Eu aplicava a massa para tapar aquele buraquinho e depois vinha e corrigia com a tinta. A tinta, normalmente a gente faz um tom abaixo da cor original para que se perceba assim, que ali já foi restaurado. A minha intenção não é que fique idêntico, né? Teve um processo de restauração que passou a fazer parte da história do quadro, né? Vejamos agora algumas obras de Jerônimo Neto que estão fora da Igreja Matriz. A primeira delas encontra-se ainda nas dependências da Matriz de Passos, porém distante da vista geral. Fica no fundo da igreja, entre as salas de catecismo. Até quando eu cheguei aí, era uma tela que estava rasgada, jogada lá no canto. Aí que eu peguei e consegui. Quem fez para nós a restauração foi o Geraldo Torres. Então eu pedi para ele, ele fez uma limpeza na tela e conseguiu acertar mais ou menos, que não tem jeito de acertar tudo, o rasgado que estava, e costurou direitinho e restaurou, ficou bem. A obra original chama-se Calvário. Foi pintada em 1911 pelo alemão Ludwig Glosler. Na comparação, vemos que Jerônimo Neto deu menos importância a algumas pessoas da cena, omitiu o vermelho, acentuou o azul de Nossa Senhora, pintou sangue no peito, joelho e pés de Jesus e
colocou toda a dor da cena nas mãos da Virgem Maria. Encontramos alguns quadros de Jerônimo Neto fora da igreja matriz, na cidade de Passos. O primeiro pertence ao Dr. Anilton Bacil, é uma paisagem bucólica, com a presença de um veado catingueiro na cena. Essa obra foi pintada na madeira e mede 30 por 20 centímetros. Sinais da assinatura de Jerônimo Neto estão no verso. Provavelmente esta é uma das obras autorais de Jerônimo Neto. O segundo quadro pertence à senhora Brenda Figueiredo. Retrata um carro de boi, também numa paisagem bucólica. Essa também deve ser uma obra autoral de Jerônimo Neto. O terceiro é uma réplica da obra Martírio de Tiradentes, de 1893, pintado por Aurélio de Figueiredo e pertence ao Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. A réplica de Jerônimo Neto está na Secretaria de Cultura da cidade de Passos, Minas Gerais. Na comparação, vemos que Jerônimo Neto elimina o vermelho da roupa do escravo, ressalta o cinto no hábito do franciscano e escreve a frase lema da Inconfidência: Libertas quaescere tamen, liberdade ainda que tardia. A quarta e a quinta obras estão na casa paroquial da Igreja Matriz de São Sebastião, em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. O pároco Padre João Ademir nos recebeu gentilmente e mostrou as obras. Ambas são de grande porte, medindo 2,5 metros por 1,5. A primeira retrata Santa Mônica e Santo Agostinho, mãe e filho, em uma de suas conversas sobre a fé, após a conversão de Agostinho. A obra é uma réplica da pintura do francês Ary Scheffer, feita em 1854. A segunda obra retrata o discípulo amado São João Evangelista, reclinado sobre o peito de Jesus na última ceia. Jerônimo Neto fez a réplica de uma ilustração pequena, um santinho, cujo autor ficou desconhecido. Além de mudar as cores, Jerônimo ampliou e criou uma ambientação para a cena. A sexta obra está em Belo Horizonte. Pertence à senhora Maria Antônia Marques de Souza Amaral, conhecida como Toninha, sobrinha de Enói Batista, a esposa de Jerônimo Neto. O quadro se chama Retirantes da Bahia e retrata uma realidade comum em Passos à época de Jerônimo, a chegada de imigrantes do Nordeste. Este quadro deveria ter um significado especial para Jerônimo Neto e sua família, que também foram retirantes. Certamente, essa é mais uma obra autoral de Jerônimo Neto. A sétima pintura é a vista de um colégio em Monte Santo de Minas. Essa tela, pintada sob encomenda em 1926, é mais uma obra autoral de Jerônimo Neto. Ela foi restaurada por Marco Agege, em Tiradentes, Minas Gerais. Tem ainda mais duas obras, Meninos Comendo Frutas. São réplicas da obra intitulada Crianças Comendo Uvas e Melão, de 1645, do alemão Bartolomé Esteban Murilo. Na obra original, tudo está em apenas um quadro. Jerônimo Neto fez uma releitura em 2 quadros separados, incrementando cores, objetos e frutas. Um dos meninos come melancia ao invés de melão. Depois eu me encontrei também com o senhor Antônio Panucci, que chegou aqui em Passos em 1931, no dia 15 de setembro, e no dia 16 ele fez o enterro do Jerônimo Neto. Então ele contou alguma coisa a respeito de Jerônimo Neto, que ele conheceu.
Então ele disse que viu uma tela que o Jerônimo tinha feito em casa quando o menino dele estava tomando café e a canequinha de leite caiu e derramou lá no fogão. E o menino chorando e o pai estava ali desenhando aquilo que estava acontecendo. Foi uma coisa assim que chamou a atenção. E o padre Antônio Panucci, ele também admirava algumas telas que o Jerônimo tinha, que era um coração de Jesus que tinha lá na casa, que ele achava muito bonito. Essa eu não vi, eu não conheci, e nem também essa do menino tomando leite lá no rabo do fogão. Mas a gente viu que outras pessoas admiravam. Jerônimo Neto fez também pinturas em paredes de palacetes e instituições em Campinas e São Paulo. Porém, as informações sobre essas obras se perderam no tempo. Jerônimo Neto já foi criticado pelo fato de fazer réplicas de obras de outros artistas. Mas será que isso é realmente um demérito? Vejamos o que diz a história da arte. Na história da Igreja, principalmente na tradição iconográfica católica, nós vamos perceber que os artistas, quando eles têm uma referência e eles dizem esta referência é adequada, ela transmite a mensagem do Evangelho, eles naturalmente reproduzem esta imagem, porque eles não estão reproduzindo uma obra de um artista, mas eles estão reproduzindo a mensagem cristã presente nesta obra e que é universal, né, que é a mensagem de Jesus Cristo. Na história da arte, né, a gente chama isso de releitura. Você pega uma obra, faz uma releitura desta obra para que a mensagem cristã seja transmitida. O objetivo dela é diferente de um falsificador, que vai fazer uma obra para ter um lucro e para enganar o seu comprador. Não é esse o objetivo. O objetivo é fazer com que aquela mensagem seja transmitida, para que mais pessoas tenham acesso àquilo que foi o essencial do Evangelho de Jesus Cristo, e no meio disso eram as pinturas realizadas nas igrejas. Além disso, fazer cópias era uma maneira de aprender a pintar, seguindo os passos de um pintor experiente. Nesse caso, ao fazer uma cópia, o novato aprendia sobre o enquadramento do assunto, as cores escolhidas, a distribuição de luzes e sombras, relevos e volumes. Quando eu cheguei a Passos, uma das coisas que me chamou a atenção foi ouvindo o nome de ruas. E eu vi que tinha uma rua que chamava Jerônimo Neto, mas nunca me preocupei em saber quem era Jerônimo Neto. A realidade foi essa. E quando eu cheguei aqui, que eles falaram que as pinturas eram de Jerônimo Neto, e eu disse, é o mesmo, né, que tem um nome de uma rua dedicada a ele, sou o mesmo. E aí eu fui procurando, através do padre Luiz Lemos, né, toda a história, né, a lógica que foi feita de você passar pelo nascimento, você passar pela transfiguração, você passar pela morte ali na cruz, né, a crucifixão de Jesus, e encontrar com a ressurreição. E quando nós vamos adentrando a esta igreja, nós vamos vendo essas obras maravilhosas. Alguns objetos de cena usados neste documentário são relíquias que pertenceram a Jerônimo Neto. Vamos conhecê-los. Então, a tesoura é uma relíquia que a gente tem, que eu herdei da minha mãe, mas na verdade era de Jerônimo, pai da minha mãe. É uma tesoura que eu uso até hoje, mas é uma tesoura que o meu avô Jerônimo utilizou para fazer a roupinha da vovó Fé, fazer os vestidinhos dela, fazer os terninhos dos irmãos dela. Ele fazia terno para ele mesmo, fazia para os compadres, para os parentes, fazia roupa até para minha avó, né? Pena que eu não convivi com ele, mas tenho alguns pertences dele assim que me pertencem. Uma coisa que ele tocou e eu posso tocar agora. Essa sensibilidade minha aguça, né? O que tem história para mim é fantástico, é vida. A paleta é também
O uso dele, eu não sei se para pintar a igreja ou se era para pintar os quadros, mas segundo a minha mãe, a paleta pertenceu a ele. Isso aqui para mim é muito importante. Eu falei, mãe, a senhora não vai usar mais? Então eu quero para mim. Como eu tinha o meu estojo, como eu também gostava de pintar, como eu fiz alguns quadros, eu trouxe e preservo até hoje. A imagem usada para ilustrar a mãe de Jerônimo Neto como lavadeira de roupas é uma pintura de Catarina Pinheiro, feita em 1987. A espátula também minha mãe dizia que era dele, que ela também usou, que é outro objeto que para mim significa muito. Este cabideiro de parede foi feito por Jerônimo Neto, pertenceu à Dona Fé e hoje pertence à sua filha Cida. Na foto estão as irmãs Neuza, Catarina e Cida. A última relíquia é o autorretrato de Jerônimo Neto, que pertence à sua neta Natália Abreu. Na foto estão Natália e seu marido Otaviano Abreu. Quando nós procuramos a Dona Fé, fomos lá, eu e a Tereza. Nos recebeu lá muito bem, e muito alegre e feliz assim pelo pai estar sendo lembrado, né? E aí ficamos assim com um conhecimento gostoso, sabe? De vez em quando vinha um recadinho e tal e tal. E aí, um dia, eu fiquei pensando nessa história. Eu falei, nossa, Dona Fé, rapaz, é assim, a última da geração, né? E ela vai morrer e essa história vai ficar em suspenso. Então eu falei com o Zezé, falei, Zezé, eu estava pensando aqui, quem sabe a Dona Fé não se lembrava de algumas coisas, se ela pudesse escrever isso daí e tal e tal. O Zezé me falou assim, Marquinhos, a avó tá um caco, depois que o avô morreu, a avó, sabe, ela está muito deprimida, ela não está querendo saber de mais nada das coisas e tal e tal. Eu falei, não, mas dá uma cutucada nela, quem sabe, né? 15 dias depois, o Zezé passou lá. Marquinhos, a véia virou um azogue. Ela anda com um caderninho embaixo do braço, um lápis aqui na orelha, olha, sabe? E contando coisa do pai e tal, e lembrando histórias e tal, ela está escrevendo, sabe? E aí foi legal, que ela foi lá para me entregar uma cópia desse escrito dela. E aí foi toda assim cerimoniosa e tal. Nesse escrito ela faz uma referência elogiosa, sabe, a mim. Então fiquei todo feliz com isso daí. Mas era uma cópia que ela me falou assim, olha, Marco, eu acho que essa história é tua, mas é mais da minha família, para minha família ter. Sabe? Então eu tomei a liberdade de fazer uma fotocópia e te trazer aqui. E não, Dona Fé, o que vale é a sua intenção, eu fiquei muito feliz, então, e li, achei aquilo delicioso e tal. Quando ela morreu, Cida, Natália, um filho da Dona Fé, que morava lá na casa. Então foram os três, a Tereza tinha um café ali atrás da igreja matriz, chamada Doce de Leite. Eles foram lá me levar o original, sabe, me agradecer pelo... Eu estou até ficando emocionado, assim, por ela ter passado esses últimos tempos da vida dela, assim, feliz e orgulhosa disso daí e tal, sabe? Me deixou muito feliz. Porque essa talvez seja a única fonte primária que a gente tem. Exatamente, e ela contou as histórias dele, sabe, da Liga Operária, que ele era um excelente dançarino, que ele era músico, que, sabe, ele cantava, ele era o homem dos 7 instrumentos, sabe, ele fazia de tudo. E era muito atuante, sabe, assim, na comunidade, né? Tem uma história que é uma pintura que ele fez num quarto, que aí você abria a porta do quarto e tinha a impressão que a casa estava caindo sobre você. Tem umas histórias assim que a Dona Fé me contou, sabe? Ela falava. E aí é muito bonitinho esse escrito. Eu vou achar isso aí, vou te passar isso aí, com certeza. Você vai adorar. Que ela era pequenininha e ele andava
puxando ela pela mão, né? Ele cuidava dela, vestia ela, sabe, penteava e tal, que ela era o luxo dele. Mas os desígnios de Deus não podemos prever. Jerônimo Neto, muito feliz e entusiasmado, querendo fazer algo melhor para os seus, adquiriu um grande terreno lá na rua 7 de Setembro. Plantou frutas, flores, rosas, cravos e todas as flores que ele gostava. Ele sonhou, fez o projeto e construiu uma linda casa no estilo francês. As instalações sanitárias e fechaduras foram trazidas de Campinas. Um sonho que ele estava realizando. A pintura básica já estava pronta. Já iria pintar. Seria maravilhoso. Porém, no dia 15 de setembro de 1931, pela manhã, acordou sentindo-se muito mal, já sem poder falar. Sua esposa, desesperada, correu aos médicos para socorrê-lo. Veio um, veio o outro, trataram com toda a dedicação, mas, ao amanhecer do dia 16 de setembro de 1931, menos de 24 horas depois, ele faleceu. Os médicos, atônitos, o viram partir para sempre. Foi uma comoção geral. Ninguém acreditava. A cidade inteira se abalou. Quase toda a cidade acompanhou seu funeral. As duas bandas de música, São José e Nossa Senhora das Dores, acompanharam tocando, o que tornava tudo num misto de beleza, tristeza e dor. Os padres estavam junto dele naquela hora tão difícil. Os pobres, aos quais ele tanto ajudava, choravam. Um derrame fulminante. Assim partiu o nosso querido Jerônimo, tão querido, sem poder cumprir seu maior sonho, o de ver sua casa pronta. Por essa casa, o prefeito de Passos tinha dado isenção de 10 anos de imposto predial e 10 anos de água, como um incentivo pela casa moderna, que seria a primeira na cidade. Mas a sua lembrança está aí, viva, maravilhosa, e estará para sempre em suas telas, na igreja e em nossos corações. Este documentário é uma pequena pincelada sobre Jerônimo Neto, um homem que, apesar de sua origem humilde, deixou para as gerações futuras um legado de superação, arte, beleza e significados profundos.